Aos 18 anos, com excesso de peso e a viver uma forte depressão, Beatriz veio ao A Tarde é Sua pedir ajuda. Vamos então recordar esse dia. Minha mãe sofreu muito comigo nesta fase da minha vida porque eu estava muito impaciente e até muito agressiva com as pessoas. Mas a minha mãe nunca desistiu de mim. Levou-me sempre a psicólogos, psiquiatras. Tive uma semana seguida a ir ao hospital porque já nem conseguia dormir. Comecei com dificuldades com o sono e até que cheguei a uma altura que me internaram, fiquei internada. E foi aí que te foi diagnosticada a depressão? Foi, embora tivessem na dúvida se eu seria borderline como o teu pai, ou bipolar. Mas depois descartou-se essas hipóteses porque o que havia na minha vida, o que eu tinha, eram oscilações do humor, derivada da minha instabilidade familiar e é esta situação toda que eu passei. A perda da minha avó, na mesma altura em que eu sofria de bullying durante 3 anos, na escola. Instabilidade em casa, ou seja, foi um quadro de fatores que desencadeou esta depressão. Sim. Filipa, Fernando, o que é que podemos fazer pela Beatriz? Filipa. Eu acho que em conjunto que podemos realmente ajudar a Beatriz, ou seja, olhando para a Beatriz num todo, enquanto pessoa, olhando lá está para o que se está a passar de trás e para esta bagagem que a Beatriz traz e mesmo esta componente traumática. Mas está-se a oferecer para acompanhar a Beatriz? Claro que sim. Muito bem. Esperem, porque eu vejo que o Fernando também tem alguma coisa a dizer. Sozinha não eu posso. Sozinha não chega. Não chega. A minha área é muito boa, mas preciso de mais uma ajuda. Isto quer dizer o quê, Fernando? Quer dizer que eu também vou ajudar a Beatriz em conjunto com a Filipa. Eu sei, não parece, mas é a mesma. É a Beatriz na mesma que está aqui ao meu lado, meninas. Escusam de regalar assim os olhinhos tanto, mas é verdade. É a Beatriz, só que muito diferente, parece outra pessoa. E a Beatriz vem com a Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica. Olá, Filipa, boa tarde. Bem-vinda também. E o Fernando Fernandes, especialista em medicina tradicional chinesa. Olá, Fernando, muito boa tarde. Um aplauso para os três. Bom, ó Beatriz, antes de falarmos do que é que aconteceu a partir do dia que saiu daqui, eu acho que vale a pena recordar um bocadinho do que foi este caminho que a trouxe ao nosso programa, porque a menina que se sentou aqui ao pé de mim era uma menina desesperada, muito cansada e já com muito pouca esperança. Por isso, eu pedi-lhe que nos recordasse o que é que está para trás, o que é que levou a uma situação de grito de desespero. Então foi um acumulado de situações, foi perder a minha avó. A avó que era uma presença muito forte na sua vida. Uma presença muito forte na minha vida, tal como a minha mãe e toda a minha família. Foi sofrer 3 anos de bullying na escola sem contar nada a ninguém durante 3 anos seguidos. Isso é terrível. Depois foi bastantes problemas em casa, instabilidade. Tal como tinha referido anteriormente, tive problemas com o meu pai, que hoje estão bastante melhores. E foi um acumulado de situações, outros problemas que também ia surgindo e que foi um grito de desespero. Ou seja, em termos psicológicos estava, exausta, já sem ferramentas, já sem forças para reagir, esgotada. E, entretanto, a alimentação surgia como uma compensação. Exato. Era quase como sentia-me preenchida a comer, nomeadamente doces, porque era o que me fazia sentir bem. E então enchia-me de doces o dia inteiro, até que cheguei ao estado em que cheguei aqui. Porque quando cá chegou pesava 97, até que aumentei, ainda cheguei aos 101. E agora estou com 68. 68? E 800. É lá, 68? Está uma top moda. Bem, que grande diferença. É verdade. Agora, no dia que esteve aqui connosco, Beatriz, e que explicou toda esta situação, em que se encontrava, vinha com esperança, ou seja, de conseguir realmente mudar tanta coisa, que havia tanta coisa para arrumar em termos psicológicos, em termos físicos, em termos emocionais, vinha com esperança de fazer essa grande revolução na vida? Desta forma, não tinha consciência que ia ficar assim. Sentia que tinha esperança que pudesse melhorar um pouco, mas no estado em que está, não tinha noção. Porque quando veio, nessa altura já tinha acompanhamento da parte psiquiátrica, exatamente. não é?
Mas não estava a ter aqueles resultados que desejava? Não, porque eu fui-me apercebendo ao longo do tratamento que eu acho que é necessário haver um acompanhamento mais regular. Ou seja, como eu tive todas as semanas, desde que saí daqui, na semana seguinte, na sexta-feira seguinte, eu fui logo acompanhada pela doutora Filipa, pelo doutor Fernando, e foi todas as semanas, às sextas-feiras, normalmente. Havia ali umas dias que se trocava, mas fui sempre acompanhada regularmente e isso faz toda a diferença, porque, pronto, no hospital era diferente. Era quase uma consulta de mês a mês, e quando era, e isso faz toda a diferença. E provavelmente antes só tinha, ou seja, só tinha as consultas de psiquiatria, mas não sei se tinha consultas de psicologia, de nutrição. Tinha. Tinha. Tinha todas essas consultas, arranjaram-me até uma consulta... Não me estou a lembrar. Cirurgia da obesidade. Cirurgia da obesidade, mas nada de surgiu efeito e foi isso também que me desesperou, porque eu já não sabia o que havia de fazer. Porque queriam que eu cortasse tudo da noite para o dia e nada fosse gradual. O que foi a diferença neste tratamento. Foi tudo gradual e é tudo muito mais fácil porque não se sente dificuldade em conseguir. Como é que era o seu estado de espírito quando começou este tratamento? Ou seja, quando começou este tratamento com a Filipa e com o Fernando, qual era o seu estado de espírito? Eu estava muito em baixo. Pensei até que fosse mais uma tentativa sem sucesso, mas o objetivo, conseguimos começar a trabalhar, foi os primeiros 2 meses estabilizar emocionalmente. Antes de iniciar qualquer introdução a uma dieta ou um plano alimentar, foi estabilizar. E conseguimos estabilizar. O que foi ótimo. Daí para a frente tudo tornou-se muito mais fácil. Mas este estabilizar emocionalmente... Oh, Filipa, vá, ajude-me. Agora preciso aqui de... Em vez de estar a perguntar à Beatriz, tenho aqui, enfim, uma mulher que me pode explicar isto, ainda por cima explica bem. O que é isto de estabilizar emocionalmente? O que é que se faz? Não é uma varinha de condão, antes fosse, não é? Não é? Não, então. mas há realmente esta necessidade de dar ferramentas práticas, exercícios, para que a pessoa possa estabilizar e reduzirmos a sintomatologia. Ou seja, tanto eu como o Fernando, aquilo que nos focámos num primeiro patamar de 2 meses foi fazer com que a Beatriz não chore todos os dias, foi, portanto, regular esta sintomatologia depressiva, foi regular o sono, que é tão importante e que interfere tanto com esta sintomatologia Não quer dizer que ela já não dormia quando chegou às vossas mãos? Não. Mas quando eu digo não dormia noites inteiras? Não dormia noites inteiras. Isso é uma bomba ao relógio. E eram realmente... Eu acho que essa pode ser a melhor designação, Fátima. E a Beatriz, isto não é nada que nós não tenhamos já conversado. Quando a Beatriz chegou, ambos encarámos como um caso de complexa, realmente, gravidade. Havia vários fatores, havia aqui um historial familiar de doença mental, havia uma depressão já instalada, havia também aqui questões de estrutura de personalidade, fraco suporte familiar e social, dificuldades financeiras, problemas de tiroide, má alimentação, dificuldades de dormir. Oh, Beatriz, tinha tudo, não quis deixar nenhum fator de fora. Foi assim um teste destes profissionais. Se eles conseguem, num caso como eu, conseguem tudo, Conseguem não é? tudo. Pronto. Sim, e acho que aqui a grande diferença que a Beatriz dizia é, mais do que bons e maus profissionais, eu diria que existem boas relações terapêuticas ou más relações terapêuticas. E nós, em conjunto, conseguimos, e a investigação mostra isso, o grande motor da mudança nos processos de saúde tem precisamente a ver com a relação que se estabelece entre profissional de saúde e paciente. Essa relação carece necessariamente de uma frequência semanal ou quinzenal e carece, sobretudo, que eu olhe para quem tenho à minha frente e personalize aquilo que eu vou fazer em função de quem eu tenho. Que não tenha aqui realmente um programa que pode ser muito eficaz para muita gente nos Estados Unidos, mas que para a Beatriz, que estaria sentada à minha frente, não seria. Claro. E isso é fundamental. Bem, para nós percebermos, temos aqui ainda muita coisa para falar, mas para percebermos o efeito, ou seja, quando se passa alguma coisa muito grave em termos psicológicos, depois o efeito que tem em termos físicos, vamos ver como era a Beatriz que esteve cá antes e a Beatriz que eu tenho cá hoje, não é? Porque a diferença é tão grande que eu não a cumprimentei quando ela passou por mim há bocado. Esta é que é a verdade, vamos dizer, porque não sei, nem reconheço. Reconhece, Beatriz? Não. Já tinha esquecido a imagem para trás. Mas agora olhar para ali, qual é a sensação? É estranha. É estranho. Não reconheço de todo. Já estava a ficar chinesinha, como eu costumo dizer à doutora. Mas aquela Beatriz está guardada aqui numa fase que foi mais difícil. Não está esquecida, mas ultrapassada.
E isso é muito bom. Filipa, ainda antes de passar a palavra ao Fernando, este trabalho, no fundo, esta cumplicidade que se tem de criar aqui entre o terapeuta enfim, o paciente, vamos dizer assim, tem que ser realmente uma relação onde se consiga também transmitir a confiança que esta pessoa já não traz. Porque aquilo que ela diz, eu pensava que era só mais uma experiência. Exatamente. Isto não é uma coisa fácil de reabilitar. Não, daí que tem que ser uma relação muito segura. Ou seja, esta relação tem que ser um palco de ensaio onde a Beatriz, neste caso, tem a oportunidade de aprender a relacionar-se de uma forma diferente com uma pessoa, tem a oportunidade, se for o caso, de se zangar e perceber que nada se destrói e, portanto, tem a capacidade de aprender a zangar-se, tem a possibilidade de aprender a entristecer-se e, portanto, é um ensaio, esta relação entre terapeuta e, neste caso, paciente, para que haja uma reabilitação global de como é que eu estabeleço relações com as outras pessoas, como é que eu aprendo a regular as minhas emoções e a passá-las de uma forma mais eficaz na relação com o outro. E isso é fundamental. E isto é uma grande aprendizagem. Meu querido Fernando, especialista em medicina tradicional chinesa, e para aqueles que não estão familiarizados com a medicina tradicional chinesa, por onde é que entra? Ou seja, onde é que o seu trabalho se encaixa neste trabalho e que eu sei que foi fundamental? O que é que foi feito na sua área? Fazendo aqui uma abordagem, a Filipa, quando chegou a nós, realmente foi um desafio enorme, porque ela estava numa tristeza enorme, super medicada, ou seja, a medicação em excesso vai dificultar o trabalho, por isso houve também uma comunicação com o psiquiatra para tentarmos reduzir... Vocês fizeram essa ponte também. Extraordinário. Tem de ser, porque tem que senão ser, se trabalha em equipa... Senão a reação do organismo não vai ser a mesma, porque o organismo está bloqueado. E a Beatriz estava bastante triste, completamente desequilibrada. Em termos da acupuntura, foi a técnica mais utilizada, não só a única, também recorremos a ervas chinesas para ajudar a potenciar, mas numa fase inicial o que nós fizemos foi simplesmente atuar no sistema nervoso central através de agulhas, porque tivemos que desbloquear, tivemos que criar um equilíbrio yin-yang entre o parasimpático e o simpático, que tem a ver com a aceleração do metabolismo, a redução do metabolismo. Toda essa parte foi feita numa fase inicial, porque até a nível de hormonas, a nível da tiroide, tivemos que trabalhar a nível da tiroide, porque se a tiroide é que nos vai dizer se vamos gastar mais ou gastar menos. Nós não queremos a tiroide avançada, trabalhar nem demais nem menos, não é? Trabalhar demais, perdemos mais peso, mas isso depois vai-nos trazer outros problemas no futuro, em que realmente podem ser problemas graves, e não é esse o caminho. O caminho foi tentar equilibrar, trabalhar também a nível que ela não tinha, já não dormia nem nada, a nível de serotonina, dopamina, todas essas substâncias importantes. Foi uma primeira fase, foi desbloquear o circuito, para que o circuito começasse a funcionar, porque não podíamos ir logo trabalhar peso, porque não íamos dar um tiro de pé. Pois essa é que é a questão, é que muitas vezes ataca-se diretamente o peso e está-se a atacar o fim da linha. Quer dizer, tudo o resto para chegar ali não dá. Não. E a medicina tradicional chinesa consegue tudo isso que me está a dizer? Consegue, assim, é uma abordagem diferente da medicina convencional. Para nós, ou seja, nós trabalhamos todo o organismo. Eu vou fazer uma analogia que se calhar fica mais fácil. Mais fácil. Ou seja, imaginemos um rio que percorre o nosso corpo. Imaginemos que uma aldeia depende desse rio, ou seja, para sobreviver essa aldeia depende desse rio. Se esse rio circular normalmente, estiver a fluir o seu percurso, a aldeia consegue se alimentar desse rio. Se por algum acontecimento exterior ou interior, aquele rio cria um bloqueio, uma tempestade, aquela aldeia vai ter menos água ou vai ter pouca água ou não ter água nenhuma, não é? Isso vai fazer com que não se vai conseguir nutrir. Ou pelo contrário também, pode haver uma tempestade e aquele rio vai inundar tudo. Também vamos ter o mesmo problema. Ou seja, o que nós tentamos aqui é um equilíbrio, porque os órgãos, esses canais, a energia flui nos canais e os órgãos são alimentados e nutridos dessa forma. Se eu tenho bloqueios, não vai lá chegar. Se não vai lá chegar, eu não vou conseguir, o organismo não vai conseguir funcionar da maneira correta, logo vai aparecer a doença. E a Beatriz estava numa fase mesmo em baixo, e nós não nos podíamos preocupar com peso nessa altura. Não, a preocupação era equilibrá-la. Exatamente. E equilibrar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. E resgatar a força interior que ela tem.
Ela tem uma força muito, apesar de estar... Isso tem de ter, porque dúvida. esta menina em pouco tempo conseguiu aqui um trajeto maravilhoso. Portanto, ela tem que ter essa força e esta vontade de querer ficar bem. E acreditar na força. Ela a força tem lá, mas às vezes nós não acreditamos na força que temos, não é? Então esse trabalho inicial foi nessa fase. Resgatar a força dela e ela começar a acreditar. Não, está a funcionar, está a andar para a frente. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Agora, Beatriz, estava minimamente familiarizada com a medicina tradicional chinesa? Não. Nunca tinha feito acupuntura? Não, nem tinha ouvido falar assim por muito geral. Nunca tinha tido oportunidade de experimentar. Nunca tinha tomado as ervinhas chinesas, a fitoterapia, nada. Que tal se deu com a parte das agulhas? Eu sou uma defensora acérrima, toda a gente já sabe. Eu também sou defensora. Aconselho a toda a gente as agulhas. Vocês vêm sempre cá no dia que eu fiz a minha sessão de acupuntura, que já fiz hoje de manhã. Sempre. Não sei lá como é que isto acontece, mas hoje de manhã, às 9h30, já estava com as minhas agulhinhas. Como é que se deu? Diga lá. Eu aconselho agulhas a toda a gente. Não é tortura chinesa nenhuma. Nada, absolutamente. E faz muito bem. O tempo que estamos ali com as agulhinhas no corpo e a relaxar, concentrados na música, que acabamos até, muitas das vezes o doutor quase que me apanhou adormecida. Eu durmo mesmo, e durmo cada sexta, que me sabe que é um regalo, vou-vos dizer. É fantástico, porque liberta completamente as más energias, é excelente. Ou seja, começou a sentir também aí melhoras. Então, só mais à frente deste percurso é que se começou a falar de alimentação, de peso. E nessa altura, quando esse tema vem para cima da mesa, Beatriz já estava mais predisposta para, no fundo, para encarar as mudanças necessárias? Já havia outra disponibilidade da sua parte? Já. Foi tudo assim um bocadinho, quase tudo planeado. Portanto, inicialmente foi estabilizar e começar a tentar sair de casa. Porque eu não saía de casa. Sim, eu sei, estava muito isolada. A fazer umas caminhadazinhas matinais, até que agora já são matinais e à tarde, final da tarde. Começou as caminhadas e eu notei logo a diferença de apanhar todos os dias meia hora ar, sair de casa, ver pessoas. Tão importante. É importante. É uma coisa fundamental. E simples, não é? E simples. E melhora tanto o estado emocional. E nós chegamos a casa, é esta a sensação que nós temos. Depois, começando a estabilizar e ficando melhor, iniciámos um plano alimentar, que também foi todo ele gradual. Inicialmente fiz quase um desmame de açúcar, porque estava com tanto açúcar, viciada completamente em açúcar, que combinámos com a doutora Filipa, eu a comprar, chocolate negro. Chocolate preto, sim. Exato, 75% de cacau. E todos os dias comer um quadradinho, que era para ir desmamando, até que chegou a uma altura e eu não necessitei, por iniciativa própria, disse não, a partir de hoje eu não necessito mais, não há necessidade. E não tem a diferença. Entretanto, conseguimos depois passar só a planear a alimentação. Portanto, à noite, ou sopa ou legumes. O almoço é legumes, carnes brancas ou peixe. Ou seja, quando partiu para essas mudanças maiores a nível da alimentação, também já não era a mesma Beatriz. Já encarou como é mais um passo do meu caminho. É mais Portanto, vamos embora. Exatamente. E a balança depois vai ajudando à motivação. A balança e o espelho. E o impacto das pessoas. Espero que já me fala dessas coisas todas. Trouxe algum gráfico, Fernando, para nós podermos ver? Dê-me cá, passe-me aqui que é para eu mostrar lá para casa. Então, este gráfico é o gráfico da perda de peso por semana desta menina. Portanto, o peso então foi sempre diminuindo, mas de forma gradual e equilibrada, que assim tem de ser. Tem que ser saudável. Senão... Sempre que falam naquelas coisas milagrosas que é em 2 semanas perca não sei quantos quilos. Aí estamos a falar de 26 semanas, se eu não me engano. 26 semanas, 30 quilos, 30 quilos,2. Portanto, era isto o objetivo. Aí o início do gráfico é quando começámos o tratamento do peso, mas a Beatriz até chegou a ter 101 quilos. Eu sei, aqui como vocês começaram nos 99 para estimular, para dizer não, foi abaixo de 100, não é? Não, porque estava na fase em que estávamos na fase inicial de que não estávamos preocupados com o peso, mas ela nessa altura estava a pesar mais. Pronto, portanto, foi fazendo então esta diminuição. Agora estava a Beatriz a dizer que o impacto a vários níveis. Primeiro, vamos ao impacto no espelho. Como é que é isto do impacto no espelho? Foi quase automático. Comecei a querer-me pintar. Porque não se pintava, quando veio cá a primeira vez não se pintava. Não me pintava. Comecei a querer-me pintar, a arranjar, a querer sair mais vezes de casa.
Isto porque eu chegava ao espelho e dizia: esta miúda é fantástica. Sinto orgulho em mim mesma. Era este o impacto com o espelho. Comecei a namorar o espelho. Entretanto, Comecei a namorar o espelho, é uma ótima expressão. Estou encantada com isto, comecei a namorar o espelho. Tem que ensinar as pessoas da sua geração a namorarem o espelho, aquelas que efetivamente olham para o espelho como um inimigo, não é? Porque há Exato. outras que passam lá tempo demais. Mas muitas têm uma relação conflituosa com o espelho. Acho que devem ensinar isso. Continua, que eu estou a gostar de ouvir. Continua. Sim, depois. depois, quando começamos a sair à rua, acho que o impacto nas pessoas também é fundamental, porque eu tive vizinhos que não me conheceram na rua. Então eu não fui a única. Estava cheia de peso de consciência, afinal, se os vizinhos não me conheciam, é natural. Exato. Os próprios vizinhos não me conheciam e os elogios começaram a aumentar e começou tudo a melhorar, até o meu próprio convívio com as pessoas. Eu consigo conviver agora, conversar, manter um diálogo com confiança. Eu não tinha antes, não conseguia, tinha vergonha de mim. Isso lava-se muito também, não é? E depois achava sempre que estavam a olhar para a Beatriz por outros motivos que não a própria Beatriz, que é um doce de pessoa, mas achava que não, deve ser porque tem isto ou tem aquilo, sempre a pôr defeitos, não é? Sentia sempre que as pessoas falavam comigo por pena de eu me sentir assim, de sentir vergonha de mim, de não gostar daquilo que eu via. E então não conseguia ter amigos assim. Oh, Filipe, eu estou fascinada. Eu ficava a ouvir esta garota, porque ela é uma garota, 20 anos. 19. Já estava a acrescentar. 19, depois tinha 18 quando cá veio. Eu estava a ouvir esta garota, estou fascinada. Sim, nós Como também. é que em 8 Nós também. meses Nós também. se faz esta mudança tão grande até de discurso? E nota-se de confiança, não é? Sim, mas eu acho, Fátima, que a Beatriz é a prova viva de que realmente um programa de intervenção de saúde multidisciplinar, integrado, consistente, realmente dá resultados. E nós muitas vezes falamos de coisas, falamos da acupuntura, falamos da psicoterapia, falamos da nutrição, mas falamos de uma forma muito pouco enquadrada. Eu fui lá 3 vezes pôr agulhas e não resultou. Eu sentei-me à frente da psicóloga, mas saí de lá não muito diferente. Eu até levei o plano, mas passado 3 semanas sabotei. E isto não é efetivamente um processo terapêutico, isto não é um processo de acompanhamento em medicina tradicional chinesa, isto não é um processo de nutrição. E quando efetivamente nós paramos para olhar para quem temos à nossa frente e delineamos um plano em conjunto e integrado, e que realmente todas as pessoas foram envolvidas, inclusivamente a psiquiatra da Beatriz no hospital, tudo isto depois é possível. Gradualmente, há aqui realmente um equilíbrio de humor, há aqui um equilíbrio da própria forma de pensar, da própria forma de lidar e gerir as emoções, o comportamento vai-se alterando e depois é uma bola de neve a nosso favor, de mudança, vai gerando mudança. E é assim também na parte da medicina tradicional chinesa, Fernando, ou seja, à medida que, no fundo, se vai instalando este... É porque o sermos positivos ou negativos tem muita influência na nossa saúde. As pessoas às vezes acham que não, que é indiferente a forma como se pensa e funciona, mas não é indiferente. Tem um impacto na nossa saúde. Isso significa alterações também no tratamento, ou seja, aquilo que o Fernando delineou no início como tratamento, por exemplo, de acupuntura, pode sofrer alterações à medida que esta menina vai melhorando. É completamente dinâmico. Depende da resposta da Beatriz. Exatamente. À medida que conforme a resposta da Beatriz, nós vamos adaptando. Tivemos que regularizar diversas coisas. O sono é uma coisa principal, até para perder peso é fundamental. Exatamente. É uma coisa que muitas pessoas acham que é indiferente. Dormir bem ou não dormir bem, para o peso não tem Ou seja, existem muitos fatores que tivemos que ir eliminando, né? Os intestinos funcionarem bem, todas essas partes, ou seja, o coração estar mais tranquilo, as emoções dela começaram, o sorriso, basta olhar para ela e ver o sorriso dela. Sim. Ou seja, coisa que não fazia, não conseguia sorrir. Eu tenho algumas, ela, por exemplo, em tratamento, quando me disse: já consigo ver os meus pés. Achei uma piada. Já consigo ver, não conseguia já estava na fase de não conseguir ver os pés. Por causa do quê? Da barriguita? Da barriga. Na fase inicial não conseguia. Ela, quando teve essa expressão, foi uma expressão que me ficou, porque vi a alegria dela de conseguir ver os pés. Isso é que é a satisfação de nos termos dedicado. Por já conseguir ver os pés é que hoje me vem. Já viram o tamanho dos saltos? Pois. Não, a primeira vez vinha-me de saltinho raso, agora traz-me ali um salto que a rapariga até, meu Deus. Agora uma pergunta indiscreta. Tem que ser. Eu acho que já sei. Qual é a pergunta indiscreta? Qual é, Beatriz? Namorados. Eu ia dizer assim um bocadinho mais suave, ia dizer, então e namoricos? Ia dizer namoricos, já não para não ser namorados, para não soar logo assim uma coisa muito... temos moro na costa? Talvez.
mas então é assim uma coisa que pode ser, não é? Talvez. Pode ser. Talvez. Mas e é... Só mais uma pergunta, pois não faço mais nenhuma, juro que não. Mas e é a Beatriz que está a deixar-se encantar por alguém? É mútuo. Ai, que bom! Quando é correspondido é melhor ainda. Exatamente. Muito bem. Bom, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, Beatriz, isto está a ser um programa com tantas coisas boas. É bom receber alguém tão diferente, porque eu se confesso, a primeira vez que veio cá, doeu uma alma ver uma menina tão jovem naquele estado. E hoje não. Tenho uma mulher que agora sei que está à procura de emprego, porque esta é a sua prioridade, quer trabalhar e quer, obviamente, fazer uma vida normal como qualquer outra pessoa. E é bom. Quero agradecer à Fátima porque se não me dessem esta oportunidade eu não tinha conseguido chegar até aqui. Quero agradecer também à minha família porque me apoiou. Um beijinho à minha mãe, que ela sempre me pediu para mandar um beijinho quando voltasse aqui. E estou muito feliz e muito grata a todos. E eu muito feliz por ver esta nova Beatriz. Por isso, muitas felicidades. Tudo bom, Beatriz. Aproveite bem aquilo que durante anos não conseguiu aproveitar. Que a vida seja cheia de motivos para sorrir, está bem? Obrigada. Muito obrigada e aos dois. Muito obrigada. Um grande aplauso.